E aí, pessoal, eu chamei o jogo de ontem, o 3-1 contra o Botafogo, no jogo do alívio. Mas nós temos muitas informações, verdades, a cabeça dura de Renato e como ela vai ficar a partir de agora, e também o reforço de Paulo Luz. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para gremista, não deixem de seguir o canal. Gente, 3-1, o jogo do alívio, né? Uma vitória, uma boa atuação em determinados momentos, um jogador expulso e uma reorganização durante o jogo e algumas verdades. Algumas verdades que precisam ser postas, sobretudo em cima da qualidade dos principais jogadores do Grêmio. O Grêmio tem sim jogadores que são fundamentais para o crescimento do Grêmio, a gente tem falado isso, Jeromel, Michael, PP, a gente sabe quem são os melhores. Mas eu falo isso quando a gente relaciona com a cabeça dura de Renato. Me parece que o jogo de ontem confirmou algumas teses. Robinho ainda não tem condição de jogar, Renato. E isso é fundamental para que o Grêmio cresça. Ontem, o Grêmio melhora a partir da saída de Robinho e não é por acaso. Porque bota um jogador de maior vitalidade num espaço do campo que precisa ter vitalidade. Essa é uma das verdades do jogo e a cabeça dura do Renato tem que abrir mão um pouco das suas convicções para tentar fazer o melhor para o Grêmio. Outra situação que é preciso colocar, e parece que o Renato vem de alguma maneira tentando encontrar o time ideal, é que a mudança para os três volantes, sobretudo nos jogos em que tem que propor o jogo, ela não funciona. A verdade é, o time com dois volantes, Matheus Henrique e Michael, sobretudo, é um time que consegue propor a partida. Ou seja, não adianta tentar todo jogo modificar. O time que o Grêmio se acostumou a jogar é esse, e é esse que tem que jogar. Um time que tem características nos volantes de jogo, não de contenção. E isso parece importante. Nós tivemos alguns pontos que eu preciso colocar de ontem. Por exemplo, por que Darlan não estava no banco e Tassiano estava? A cabeça dura de Renato continua jogando em alguns pontos e a gente tem que atacar. Por que Ferreira deixou de ser completamente a opção do Grêmio e não teve motivo para isso? A cabeça dura de Renato precisa começar a evoluir. Outra situação, Jean-Pierre já no banco e agora tem contra o São Paulo a possibilidade de jogar pelo menos alguns minutos, o que é importantíssimo e a cabeça dura de Renato tem que permitir isso. O Grêmio tem algumas verdades e aí a gente entra na questão dos reforços. Nós sabemos, e o Grêmio fala em 3 reforços, o reforço de um volante, o reforço de um meia, o reforço de um atacante. Mas ontem Paulo Luz disse o principal reforço do Grêmio para a temporada foi a manutenção de PP. E isso, de fato, a gente precisa admitir. Porque nenhum jogador é melhor que o PP. O Grêmio não vai contratar nenhum jogador que solucione mais os problemas do clube do que o PP. E aí vem o aprendizado também. Parar com a ideia de que reforçar tão somente vai resolver os problemas. O Robinho foi reforço. O Tassiano foi reforço. O Lucas Silva foi reforço. O Luiz Fernando foi reforço. O Luiz Fernando joga e o Ferreira não joga. O Robinho joga e o Jean-Pierre não joga. Que reforço é esse? A cabeça dura de Renato, que pede a todo momento reforço, acaba se obrigando também a botar esses caras para jogar. E esses caras não têm solucionado. O que é que solucionou o jogo ontem? Vocês prestaram atenção? Qual foi o melhor defensor do Grêmio? Pedro Jeromel. Está aí há 6 anos. Qual foi o melhor meio-campista do Grêmio? Os 2, no caso. Matheus Henrique, que é formado na categoria de base, e Michael, que está aí há 5 anos. E o melhor atacante? O melhor atacante foi PP, que resolveu o jogo para o Grêmio. O Diego Souza foi muito bem ontem, é verdade também. Muito bem ontem, o Diego Souza é um reforço. É verdade. De todos os reforços, o que chegou com menor glamour, né? Esse chegou quase como um apêndice. E aí tá aí dando um resultado. Então, eu acho que dentro dessa leitura que nós estamos fazendo, é preciso sempre posicionar e pontuar. Hoje, a cabeça dura de Renato precisa começar a amolecer. E as verdades do jogo de ontem, elas colocam claramente para o Renato o seguinte: basta olhar o que aconteceu. Basta olhar o que aconteceu e a gente vai evoluir. Me parece que esse é o ponto. Com relação a reforços, ou vem o top do top do top, ou vamos com os meninos. Vamos com os meninos que eles vão dar mais. O Grêmio deu um passo ontem,
Agora tem 2 jogos muito difíceis e nós esperamos que os próximos passos possam ser desde já. São Paulo é duríssimo o jogo, mas a gente espera que o Grêmio possa repetir pelo menos parte do jogo de ontem e faça um bom jogo lá no Morumbi e consiga caminhar aí para um Campeonato Brasileiro mais tranquilo. Se fizer 3 ou 4 vitórias em sequência, aí se junta lá e a gente vai pensar depois. Agora tem que continuar caminhando como caminhou ontem. Me parece que esse é o ensinamento do jogo de ontem. Um time com dificuldades, mas que conseguiu se superar, que lutou, que tentou e que conseguiu 3 pontos e escapou um pouquinho da zona da degola, que era e para mim continua sendo o primeiro grande objetivo do Grêmio no campeonato. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.